tecnologia Java. Framework Web. JavaScript. Professor ESP Hugo Baker Gouveia. 1. O que é JavaScript? É uma linguagem leve, multiplataforma, procedural, funcional e orientada a objetos, com tipagem de dados dinâmica. Também conhecida como JS, uma linguagem de script para páginas web. É uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, ou seja, ela passa por um interpretador para em seguida ser entendida pela máquina e poder executar suas funcionalidades. Hoje em dia ela é baseada em um padrão chamado SMAscript que surgiu em 1995 com o Netscape. Originalmente desenvolvida para adicionar interatividade às páginas web, JavaScript se tornou uma das linguagens mais populares e versáteis do mundo. Hoje é uma linguagem full stack, ou seja, podemos usar ela tanto no front-end quanto no back-end. Pontos-chave do JavaScript. Interatividade web. JavaScript é amplamente utilizado para criar interatividade em páginas web. Com ele, é possível construir elementos dinâmicos como menus suspensos, gliders de imagem, validações de formulários, etc. Execução no navegador. JavaScript é executado diretamente nos navegadores web. Isso permite que os desenvolvedores adicionem funcionalidades interativas sem a necessidade de comunicação com o servidor. Ambiente de execução. Além do navegador, JavaScript pode ser executado em outros ambientes, como servidores, usando Node.js, aplicativos móveis, usando o framework como React Native e até mesmo em sistemas de automação de testes. Versatilidade. JavaScript pode ser usado tanto no lado do cliente, front-end, quanto no lado do servidor, back-end, tornando-se uma linguagem de programação completa para desenvolvimento web. Comunicação com servidores. JavaScript pode enviar e receber dados de servidores web, permitindo a criação de aplicações web assíncronas. Isso é feito através de apps como o FAT API. Manipulação do DOM. JavaScript pode acessar e manipular o Document Object Model, DOM, de uma página web, permitindo a alteração da estrutura, estilo e conteúdo de um documento HTML. Framework e bibliotecas. A comunidade de JavaScript é grande e ativa, resultando em uma vasta quantidade de framework, como Angular e Vue.js, e bibliotecas, como jQuery e Lodash, que facilitam e ampliam as possibilidades de desenvolvimento com JavaScript. 2. Exemplo. Acima o documento HTML estrutura a página com um cabeçalho H1 maior que e um botão button. Implementamos uma função JavaScript chamada alterar texto que foi definida para alterar o conteúdo do elemento H1 com ID e mensagem, quando o botão é clicado. O atributo onClick no botão é usado para chamar a função JavaScript, demonstrando como o JavaScript pode ser usado para criar interatividade em uma página web. Esse exemplo ilustra a essência do que o JavaScript pode fazer na web, transformando uma página estática em uma interface dinâmica e interativa. 2. Surgimento do JavaScript. A história do JavaScript se entrelaça com a evolução da web. Desde sua criação até se tornar uma das linguagens de programação mais populares do mundo, o JavaScript passou por várias fases importantes. Seu criador foi Brendan Eich, um programador da Netscape Communications, que criou o JavaScript em 1995. A ideia era adicionar uma linguagem de script ao navegador Netscape Navigator para tornar as páginas web mais dinâmicas e interativas.
Inicialmente, foi chamada de Mocha, depois LiveScript e finalmente JavaScript. Sendo assim, o JavaScript foi lançado em setembro de 1995 como parte do Netscape Navigator 2.0. O nome JavaScript foi escolhido por razões de marketing, devido à popularidade da linguagem Java na época, apesar de JavaScript e Java serem linguagens bastante diferentes. Em 1996, a Netscape submeteu JavaScript à ECMA, European Computer Manufacturers Association, para padronização, resultando na especificação SMA Script. A primeira edição do SMA Script, ES1, foi lançada em 1997. 3. JavaScript rapidamente se tornou a linguagem padrão para scripts em navegadores web, sendo suportada por outros navegadores como Internet Explorer e Opera. A terceira edição do SMA Script, ES3, foi lançada em 1999, introduzindo várias melhorias, incluindo suporte para regex, melhor tratamento de exceções e novos métodos para arrays. Em meados dos anos 2000, a técnica Ajax, asynchronous JavaScript End XML, permitiu a atualização assíncrona de páginas web, sem necessidade de recarregar a página inteira. Isso levou à criação de aplicações web mais dinâmicas e interativas, como Google Maps e Gmail. A sexta edição do SMA Script, conhecida como ES6 ou SMA Script 2015, foi lançada em 2015. Esta versão trouxe mudanças significativas e novos recursos como classes, módulos, arrow functions, template strings, let e const, e muito mais. A introdução de módulos ajudou a estruturar o código de maneira mais organizada e reutilizável. Em 2009 surge o Node.js, que permitiu o JavaScript ser executado no lado do servidor, ampliando ainda mais suas aplicações. A última década viu o surgimento de framework e bibliotecas poderosas como Angular, React e Vue.js, que revolucionaram o desenvolvimento front-end. Desde a ES6, a linguagem continua a evoluir com versões anuais, ES7, ES8, etc., introduzindo melhorias incrementais e novos recursos baseados nas necessidades e feedback da comunidade. JavaScript é atualmente uma linguagem de programação extremamente popular no mundo, com uma comunidade ativa e um ecossistema robusto. Além de desenvolvimento web, JavaScript é usado em áreas como desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento de jogos, automação de testes e até mesmo em Internet das Coisas, IoT. 3. Características do JavaScript. Linguagem interpretada. É uma linguagem interpretada, isso significa que o código passa por um interpretador para em seguida ser entendido pela máquina e executar suas funcionalidades. Sendo assim, o JavaScript é interpretado diretamente pelo navegador ou pelo ambiente de execução, como Node.js, sem a necessidade de compilação prévia. A sua execução é imediata, ou seja, as mudanças no código podem ser rapidamente testadas e vistas em ação, o que acelera o desenvolvimento. Tipagem dinâmica. Possui tipagem dinâmica, ou seja, as variáveis em JavaScript podem armazenar diferentes tipos de dados ao longo da execução do programa, sem a necessidade de declarar explicitamente o. 4. Tipo. Isso proporciona grande flexibilidade, mas também exige cuidados adicionais para evitar erros de tipo.
Se não é preciso expressar a tipagem de dados porque ela é dinâmica, então eu posso ter uma variável com um tipo de dados number, e depois eu posso usar a mesma variável e atribuir uma string e assim por diante. Também é possível guardar nessa variável uma função, pois em JavaScript uma função é como se fosse um objeto. Portanto, as funções são objetos e são tratadas como variáveis, podendo ser passadas como parâmetro também. Demonstração de tipagem dinâmica. Orientado a objeto. O JavaScript é basicamente todo orientado a objeto, mas não de forma explícita. Por exemplo, o objeto window é o navegador. Já no Node.js, como não temos o navegador, usamos o objeto global, chamado de global. O JavaScript é baseado em prototipagem, pois utiliza um modelo baseado em protótipos em vez de classes. Objetos podem herdar diretamente de outros objetos, permitindo a criação de objetos dinâmicos que podem ser modificados em tempo de execução. Funcional. As funções em JavaScript podem ser atribuídas a variáveis, passadas como argumentos e retornadas por outras funções. JavaScript também suporta closures, que são funções que lembram o escopo em que foram criadas. Baseado em eventos. Entregando maior interatividade, o JavaScript pode responder a eventos como cliques, movimentos do mouse e entradas de teclado, tornando a web interativa e dinâmica. Linguagem multiparadigma. O JavaScript suporta estilos de programação imperativos, funcionais e orientados a objetos. Com isso, nós desenvolvedores podemos escolher o paradigma que melhor se adapta ao problema que precisamos resolver. 4. Prototype em JavaScript. Em JavaScript, o protótipo, prototype, é um mecanismo pelo qual objetos podem herdar características, propriedades e métodos de outros objetos. Isso é fundamental para a implementação do modelo de herança. 5. Funcionamento do prototype. Cada função em JavaScript tem uma propriedade especial chamada prototype. Quando essa função é usada como um construtor, usando o operador new, os objetos criados terão acesso ao prototype dessa função. Isso permite que todos os objetos criados por um determinado construtor compartilhem as mesmas propriedades e métodos. O prototype é parecido com uma classe e criamos ele através de uma função, como no exemplo abaixo. Esses dois objetos acima, Ned e Sansa, herdam o prototype de Stark. 5. Closures. É uma função que tem acesso ao escopo pai mesmo depois desse escopo ter sido destruído. Na closure encapsulamos algo, mas mantemos o acesso a ela. No exemplo abaixo, por causa do closure é possível continuar incrementando o conteúdo da variável valor mesmo ela tendo sido mantida dentro da function, e a variável valor sendo mantida dentro da function é uma forma de proteger essa variável logo mais abaixo dela ser atribuído algum valor a ela, valor igual a 5001 e ser modificada a variável valor. 6. Outro exemplo de closure. Neste exemplo, a função saudar é um closure. Ela lembra das variáveis mensagem e nome, mesmo depois que a função saudação já tenha sido executada e retornada. Quando chamamos saudação alunos, ele ainda consegue acessar e usar mensagem e nome. Exemplo de closure sendo usado para criar função fábrica. Dessa forma, no exemplo acima, usamos o closure para gerar outras funções com um comportamento específico. 7. No exemplo acima, saldo é uma variável privada que só pode ser acessada e modificada através dos métodos depositar, sacar e ver saldo retornados pelo closure.
6. JavaScript e paradigmas. Um paradigma de programação é um estilo ou modo de escrever programas. Linguagens de programação que suportam múltiplos paradigmas permitem aos desenvolvedores escolherem diferentes estilos de programação dependendo do problema que estão tentando resolver. JavaScript é considerada uma linguagem multiparadigma porque suporta diversos paradigmas de programação. Imperativo. O paradigma imperativo foca em descrever como um programa opera, utilizando declarações que mudam o estado do programa. Ele envolve comandos que dizem ao computador o que fazer passo a passo. 8. No exemplo acima, estamos descrevendo explicitamente o que o programa deve fazer para calcular a soma dos primeiros 10 números. Estruturado. A programação estruturada é um subconjunto do paradigma imperativo que utiliza estruturas de controle, como loops, for, while, condicionais e if, else. Digamos que a ideia principal é dividir o programa em blocos que podem ser facilmente compreendidos e mantidos, colocando dentro de funções, por exemplo. No exemplo acima, usamos uma função recursiva e uma estrutura de controle, if, para calcular o fatorial de um número. Baseado em objetos. A programação baseada em objetos, também chamada de orientação a objetos, organiza o código em torno de objetos, que são instâncias de classes. JavaScript implementa orientação a objetos através de protótipos. 9. No exemplo acima, pessoa é uma classe que define um modelo para objetos pessoas. Cada instância da classe pessoa tem suas próprias propriedades, nome e idade, e métodos, cumprimentar. Funcional. O paradigma funcional é o processo de construir software através de composição de funções puras, evitando compartilhamento de estados, dados mutáveis e efeitos colaterais. É declarativa ao invés de imperativa. No exemplo acima, usamos a função map para aplicar uma transformação, elevar ao quadrado, a cada elemento do array números. Vantagens de uma linguagem multiparadigma. Tem flexibilidade. Os desenvolvedores podem escolher o paradigma que melhor se adequa ao problema que estão tentando resolver e tem reutilização de código. Diferentes abordagens e padrões de projeto podem ser aplicados, facilitando a reutilização de código e tem facilidade de manutenção. A capacidade de escolher diferentes paradigmas permite escrever código mais limpo e modular, facilitando a manutenção e evolução do software. JavaScript ser uma linguagem multiparadigma oferece uma grande flexibilidade aos desenvolvedores, permitindo-lhes escolher o estilo de programação mais adequado para cada situação. Com suporte para paradigmas imperativo, estruturado, orientado a objetos e funcional, JavaScript se adapta bem a uma variedade de cenários de desenvolvimento. 10. 7. O que é S6? ES6, também conhecido como SMAScript 2015 ou SMAScript 6, é a sexta edição da especificação SMAScript, que é a base do JavaScript. Publicada em junho de 2015 pela ECMA International. ES6 trouxe uma série de melhorias significativas e novas funcionalidades para a linguagem JavaScript, tornando-a mais poderosa e eficiente para o desenvolvimento de aplicações modernas. Principais características e funcionalidades introduzidas pelo ES6. Let const. Não é uma boa prática usar o var para definir variáveis. Ao invés, usamos let e const. Outra questão importante sobre o var é que ele não respeita o escopo de bloco. Por exemplo, se eu declarar uma variável usando o var dentro de um for,
Quando sair do for, ela deveria deixar de existir, mas se usar o var para declarar essa variável, eu posso imprimir o valor dela, por exemplo, depois que o for acabou. A não ser que essa variável seja declarada com o var dentro de uma função, daí o escopo dela ficará restrito para aquela função apenas. Se usamos o let, por exemplo, e tentamos acessar a variável declarada dentro do for, ele retorna uma exception. Outro ponto do var, por exemplo, é que ele permite eu redeclarar a variável novamente dentro de um mesmo escopo e não dá erro, se eu usar o let. Ele daria erro se eu tentasse redeclarar ela novamente. Se puder escolher, sempre usar o let ao invés do var. Item let permite a declaração de variáveis com escopo de bloco, o que evita problemas de escopo que ocorrem com var, conforme mencionado acima, pois o escopo de bloco só é acessível dentro de onde a variável está declarada. 11. Item const declara constantes, valores que não podem ser reatribuídos. Observando o exemplo acima, se eu retirar o comentário da linha 143 que contém uma instrução que muda o valor de y, dará erro, pois y é uma constante. Observe no exemplo abaixo. Arrow functions. Funções de seta, arrow functions, são uma sintaxe mais concisa para escrever funções e não vinculam seu próprio dis. São consideradas funções anônimas. No exemplo acima, não foi preciso colocar o return, pois quando omitimos as chaves, o retorno é implícito. Template literals, template strings. Permitem a criação de strings multilinha e a interpolação de variáveis de forma mais fácil. Para evitar o uso tradicional da concatenação com o uso de mais e acesso de variáveis que fica bastante verboso no código, existe o template string, que são strings que suportam expressões embutidas e facilitam atividades de concatenação e definição de textos com múltiplas linhas até 12. Facilitando também a questão de quebra de linha com contra/n, no string template não precisamos nos preocupar com isso, bastando usar um enter, no lugar de concatenar o contra/n. Abaixo seguem dois exemplos. Desestruturação. Através da desestruturação é possível entregar o valor para uma função sem especificar parâmetro por parâmetro, pois o JavaScript entende automaticamente qual campo é qual, permitindo extrair dados de arrays ou objetos em variáveis distintas também. No exemplo acima, estamos aplicando a desestruturação retirando elementos de um vetor. Nesse caso, o JavaScript entende que o primeiro elemento do array fruits deve ser colocado na primeira constante, que é chamada de firstFruit. E o segundo elemento deve ser colocado na próxima constante, que é chamada de secondFruit. Isso é um exemplo de desestruturação. 13. No exemplo acima, estamos desestruturando um array, pegando apenas o segundo valor morango e colocando na variável secondFruit. Para isso eu não devo colocar nada como primeiro item da desestruturação e deixo apenas a vírgula para isso, conforme demonstrada na linha 2 do exemplo acima. No exemplo acima nós estamos dizendo que é para criar uma constante nome e colocar dentro dela o que está no atributo nome que está no objeto pessoa, fazendo assim a desestruturação desse objeto. E se eu quisesse desestruturar o objeto pessoa pegando também o atributo idade, eu devo fazer da seguinte forma: conta nome, idade igual pessoa. No exemplo acima, para pegar a propriedade e-mail que está dentro de contato, eu tenho de usar o contato, e-mail. 14. No exemplo acima nós estamos desestruturando dizendo que a propriedade nome ficará guardada dentro da variável batata.
Se eu tento desestruturar um objeto tentando acessar uma propriedade que não existe no objeto, como por exemplo no objeto pessoa acima. Se eu tento desestruturar uma propriedade CPF que não existe, ele retorna um definite. 15. No exemplo acima, estou recuperando através da desestruturação do array apenas a propriedade nome do segundo objeto array de amigos. Se observarmos o exemplo acima, perceberemos que o retorno da função criar usuário é um objeto. E objetos são passíveis de desestruturação, sendo assim, podemos fazer como consta na linha 9 desestruturando o objeto retornado pegando o nome. Com isso, podemos dizer que estamos desestruturando uma função. Definir valores padrão. É possível definir um valor padrão para os parâmetros de funções, conforme no exemplo abaixo podemos observar que se não passamos o valor para a variável b, ele assume que é para usar. 16. O valor 1 na multiplicação, caso contrário, se for passado um valor para b, ele multiplica pelo valor informado no parâmetro. Spread operator. Expande elementos de um array ou objeto. Ele basicamente é usado para pegar todas as propriedades de um objeto e depois sobrescrever uma propriedade específica por outra nova que podemos passar. No exemplo acima, nós temos a variável corpo que foi gerada acessando posição por posição do array partes na linha 3. Já na linha 6 podemos observar o uso do spread operator que atua desestruturando partes e inserindo como item a item no novo array chamado corpoconspread. 17. No exemplo acima, usamos o spread operator na passagem de parâmetro de uma função. Com isso podemos observar que foi possível evitar a declaração de diversas variáveis no parâmetro da função. No exemplo acima foi usado o spread operator para clonar um objeto. 18. Da forma que foi feito acima, é como se o spread operator retirasse as chaves do objeto usuário, trazendo apenas o conteúdo dos atributos do objeto. Com isso é possível adicionar os atributos no objeto novo usuário, que estará apontando para outro endereço de memória diferente do endereço de memória que está o objeto usuário. Dessa forma, podemos dizer que é feito o clone do objeto em outro objeto em memória. Observe o uso do spread operator com arrays no exemplo acima. Para juntar os arrays partes e corpo nós usamos o spread operator na linha 4 e imprimimos o resultado no console na linha 5 e deu certo. Como resultado temos um array contendo dois novos itens, ou seja, contendo cada item do array partes dentro agora do array corpo. Para testar outra maneira, na linha 8 criei o array corpo 2 juntando os itens do array partes e do array corpo, mas simplesmente incluindo o array partes, sem o spread operator. E como resultado podemos ver na linha 9 ao imprimir o array corpo 2 que temos um array dentro de outro array, diferente do que gostaríamos que acontecesse nesse caso. No exemplo acima nós aplicamos o spread operator em uma função, no caso a função push, que inclui novos itens no array. E para exemplificar usei o array ingredientes sem spread para mostrar o uso do push incluindo o array temperos na linha 4. E é possível observar que temos como resultado um array dentro de outro array se não usarmos o spread operator. Com o novo exemplo na linha 8 ao aplicarmos o spread operator temos como resultado o array ingredientes com spread, imprimindo o array com os dois novos itens incluídos corretamente. 19. Hash operator. É muito parar. E ambas as operações são feitas usando os três pontinhos. No exemplo acima, o hash operator junta todos os itens passados como parâmetros após o parâmetro multiplicar item colocando em um array de itens somar, agrupando cada um deles como um novo item desse array.
Podemos observar na linha 9 que foram passados dois números a somar 3 e 4. Já no exemplo da linha 11 foram passados 6 itens para somar 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No exemplo acima nós estamos pegando o primeiro elemento banana e guardando na variável primeiro item, depois pegamos o segundo elemento morango e guardamos no segundo item. Até aqui tivemos o processo de desestruturação, que pega dois primeiros itens do array de frutas. Depois é feito um agrupamento usando o REST operator, onde pegamos os demais itens do array de frutas e guardamos dentro do array em outros itens. É importante ressaltar que o REST operator deve ser o último item a ser aplicado na relação de variáveis, pois ele representa o resto dos elementos. 20. Classes. A partir da versão ES6, temos o suporte de classes. Similar a Java, mas por debaixo dos panos são tratadas como funções construtoras do GS5, para se tornar compatível e rodar com a maioria dos navegadores. Acima podemos observar a implementação de um exemplo de classe, onde temos um construtor e um método saudação, mas que vale observar que o método é definido como sendo uma função, mas sem a palavra function. Os atributos são referenciados obrigatoriamente por meio do this. O método construtor é executado toda vez que instanciamos nossa classe. É importante ressaltar que em JavaScript não temos o conceito de private, protected e como temos em Java, todos os atributos são públicos. Modules permitem a importação e exportação de partes de código, facilitando a organização e reutilização de código. No exemplo acima, a função somar é exportada de dentro de um arquivo chamado calculadora.js, e depois em outro arquivo de nosso projeto podemos fazer uso da função somar ao realizar um import dessa função. Com isso, ela fica disponível para ser usada dentro desse outro arquivo. 21. PR. Uma maneira de trabalhar com operações assíncronas de forma mais legível e gerenciável. Para exemplificar o uso do promise, temos o exemplo acima aplicando um delay para aguardar a resolução do que foi pedido. Nesse caso, é feito um retorno da string feito para essa promise. Depois aplicamos o then que é executado após a resolução dessa promise, imprimindo o que é fruto do resultado dela. Ao executar esse código, vocês poderão observar que o then só acontece após o tempo definido no setTimeout acabar. É uma simulação de que o promise nos permite trabalhar de forma assíncrona. Uma promise representa um valor que pode estar disponível agora, depois ou nunca. Essa promise pode ser resolvida, resolve ou rejeitada, reject. Assincronismo, um código que é executado sem bloquear a execução principal do programa é denominado um código assíncrono. E assim a execução do programa não fica travado esperando aquela ação acontecer, ele continua sendo executado em paralelo com o código assíncrono, como se fossem as treais em Java. No exemplo acima, após o fetch retornar na variável resposta os dados do endereço da sede da Outfru, o then é acionado, mas ele só é executado quando chegar o retorno. 22. O catch é usado para tratar o erro da função. Se observarmos no final, é adicionado o catch, que faz a tratativa do erro, pois retornando algum erro o fluxo cai no catch. Status de uma promise. Uma promise pode ter o status de pendente, pending, que é uma promise que ainda está sendo resolvida. Pode ter o status resolvida, fulfilled, que é quando ela é executada com sucesso. Pode também ter o status rejeitada, rejected, que é quando ela foi executada e houve um erro na sua execução.
Dentro do JavaScript temos o objeto global chamado promise que recebe uma função de callback que recebe dois parâmetros resolve e reject. Entendendo o recebimento de valor de uma promise com then e catch. Normalmente encapsulamos as promises dentro de uma função para que elas não sejam resolvidas ao mesmo tempo ou de forma desordenada que atrapalhe o fluxo do nosso código. Dessa forma, a promise do exemplo abaixo irá ser executada somente quando invocarmos o método onlyClick. Ao aplicar no exemplo acima o método then, ele só é executado quando a nossa promise for resolvida. Observemos no código abaixo. 23. É importante notarmos que o valor de retorno que temos dentro do then é o valor de retorno do resolve do nosso promise. Ele checa se o res igual 123, res igual a 123, é verdadeiro. Se for, ele retorna oba. Deu certo. E caso contrário, ele retorna 13, falhou. No exemplo acima, temos o retorno do then sendo definido pelo tipo de retorno do resolve no nosso promise. E na sequência temos o catch que é executado quando a promise retorna rejeitado, daí nós temos ali uma instrução que captura o erro e imprime no console, por exemplo. Objetos literais aprimorados, Enhanced Object Literals. A notação literal é a maneira mais simples e recomendável de se criar objetos em JavaScript. Um objeto literal é composto por um par de chaves, que envolve uma ou mais propriedades. Cada propriedade segue o formato nome, valor e devem ser separadas por vírgula. Exemplo. Quando declaramos um objeto literal, nós temos apenas uma única instância, ou seja, não conseguimos gerar várias outras instâncias dele porque não temos aí nessa ação a aplicação do conceito de classes. Após ES6. Entendido o que é objeto literal. É preciso saber que após a versão ES6 foram adicionadas várias melhorias e conveniências à sintaxe de criação de objetos literais em JavaScript. ES6 representa um avanço significativo para o JavaScript, trazendo uma série de recursos que tornam a linguagem mais moderna e poderosa. Esses recursos não só melhoram a legibilidade e a manutenção do código, mas também introduzem novas formas de lidar com problemas comuns no desenvolvimento de software. 24. 8. O que podemos fazer com JavaScript? Atualmente, podemos fazer uma aplicação completa tanto front-end quanto back-end com JavaScript. Ele é bem versátil e amplamente usado no desenvolvimento web. Desenvolvimento front-end. JavaScript é a linguagem de programação essencial para o desenvolvimento front-end, permitindo a criação de interfaces de usuário interativas e dinâmicas. Item permite injetar lógica em páginas escritas em HTML e adicionar interatividade nas páginas HTML. Item o JavaScript pode ler e escrever HTML dentro de uma página, alterando o conteúdo do documento exibido. No caso, ele é usado para manipular o DOM, Document Object Model. Quando o navegador interpreta o HTML, ele gera um objeto na memória do navegador para cada tag do código HTML e o JavaScript manipula isso, o DOM, que é a árvore de objetos. Então, ao manipular o DOM, ele manipula os objetos que estão na memória do browser. Item ele pode escutar um evento ocorrer para disparar uma ação em resposta, listener. Item o JavaScript pode ser usado para validar informações antes que elas sejam enviadas ao servidor. Item permite comunicação assíncrona com o servidor. Item o JavaScript pode ser usado para desenvolver aplicações completas na web. Desenvolvimento back-end.
JavaScript também pode ser usado no lado do servidor, principalmente com o ambiente de execução Node.js. Isso permite criar aplicações de servidor escaláveis e de alto desempenho. 25. 9. Variáveis e tipos de dados em JavaScript. Em JavaScript, como em outras linguagens de programação, as variáveis são usadas para armazenar dados que podem ser manipulados e referenciados ao longo da execução do programa. Existem 3 palavras-chave principais para declarar variáveis, conforme já visto ao longo deste material: var, let e count. Var tem escopo de função e pode ser redeclarada e reatribuída. Let tem escopo de bloco e pode ser reatribuída, mas não redeclarada no mesmo escopo. Const tem escopo de bloco e não pode ser reatribuída nem redeclarada. Tipos de dados. JavaScript possui vários tipos de dados primitivos e um tipo complexo, que é o objeto. Item número, number representa tanto números inteiros quanto de ponto flutuante. Item string representa uma sequência de caracteres. Item boolean representa um valor lógico, true ou false. Item undefined representa uma variável que foi declarada, mas ainda não recebeu um valor. Item null representa a ausência intencional de valor. Let vazio igual null. Item object representa uma coleção de propriedades que são pares de chave e valor. 10.null vs undefined. Em JavaScript, null e undefined são 2 valores especiais que são frequentemente confundidos. Ambos representam a ausência de valor, mas são utilizados em contextos diferentes. Entender as distinções entre esses 2 valores é fundamental para escrever código JavaScript robusto e evitar bugs. 26. Undefined. O valor undefined indica que uma variável foi declarada, mas não foi inicializada com nenhum valor. Isso também pode ocorrer quando se tenta acessar uma propriedade ou variável que não existe. Portanto, undefined é um tipo de dados propriamente dito. Situações onde encontramos undefined. Item variáveis não inicializadas. Item propriedades não existentes. Item valores de retorno de funções sem retorno explícito. Item parâmetros de funções que não foram passados. Item propriedade não definida em um objeto. Quando usar undefined? JavaScript automaticamente atribui undefined a variáveis não inicializadas e propriedades inexistentes. Geralmente, você não deve atribuir undefined a uma variável. Em vez disso, deixe que o JavaScript faça isso automaticamente. Null. O valor null é um valor especial que representa a ausência intencional de qualquer valor de objeto. Em outras palavras, null é usado quando queremos intencionalmente indicar que uma variável não deve ter valor. Portanto, null é considerado um valor especial de objeto. Quando usar null? Use null quando quiser explicitamente indicar que uma variável ou propriedade não deve ter valor. 27. Arrays. Em JavaScript, um array é uma estrutura de dados que permite armazenar uma coleção de elementos que podem ser de qualquer tipo, números, strings, objetos, etc. Arrays são dinâmicos e podem crescer ou diminuir conforme necessário. Declaração e inicialização de arrays. Você pode criar um array em JavaScript usando a sintaxe de colchetes ou o construtor array. Sintaxe de colchetes: let frutas igual maçã, banana, laranja. Construtor array: let números igual new array 1, 2, 3, 4, 5.
Acessando elementos de um array. Os elementos de um array são acessados usando índices, que começam em 0. Métodos de arrays. Os arrays em JavaScript vêm com uma variedade de métodos úteis para manipulação de dados. Item toString. Converte o array em uma string de valores separados por vírgulas. Item join, separator. Une todos os elementos de um array em uma string, separados por um especificador opcional. Item push, element. Adiciona um ou mais elementos ao final do array. Item unshift, element. Adiciona um ou mais elementos ao início do array. 28. Item pop. Remove o último elemento do array e o retorna. Item shift. Remove o primeiro elemento do array e o retorna. Item slice, start, end. Retorna uma cópia superficial de uma porção do array em um novo array, sem modificar o array original. Item array.from. Cria um novo array a partir de um objeto semelhante a um array ou de um objeto iterável. Item array.off. Cria um novo array com um número variável de elementos. Contarei igual array.off, 6. Ele resulta em um array com 6 posições, mas vazias e eu consigo iterar sobre elas. No contrário, se eu usar constarei igual newArray, 6, ele também cria o array. Mas eu não consigo iterar sobre as posições dele caso seja necessário. No exemplo acima é criado um array com os elementos passados por parâmetro. 29. Item forEach. Executa uma função fornecida uma vez para cada elemento do array. No exemplo abaixo temos uma iteração para cada item do array fruits e usando uma arrow function nós podemos acessar o item específico. Item map. Cria um novo array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento do array. O método map serve para de certa forma estar iterando sobre os itens do array. A diferença dele para o forEach é que durante a iteração ele retorna o conteúdo editado. Para isso basta usar o return para cada item e ele irá retornar o item editado. 30. Então o map retorna o valor alterado e o array fruits não fica alterado, ou seja, sem efeitos colaterais, pois o retorno foi guardado na nova variável, capitalized fruits. Item filter. Cria um novo array com todos os elementos que passam no teste implementado pela função fornecida. No exemplo acima eu filtro apenas para os alunos que têm média abaixo de 6. Item reduce. Aplica uma função contra um acumulador e cada elemento do array, da esquerda para a direita, para reduzi-lo a um único valor. No exemplo acima a partir da linha 140 implementamos o reduce para obter a quantidade de pontos que todos os alunos fizeram. 31. O primeiro parâmetro passado dentro do reduce é uma função de callback e o segundo parâmetro é o valor inicial que queremos reduzir, ou seja, o valor que iniciará a soma. No caso usamos o valor 0. Que esse valor é colocado no total inicialmente e depois vamos somando a ele o valor de cada nota. Para não retornar um undefined, nós temos que ter um retorno nessa função. O aluno contém o item do array referente ao aluno que está sendo iterado e com isso conseguimos acessar o valor da média. Item find. Retorna o primeiro valor encontrado no array que satisfaz a função de teste fornecida. Caso contrário, retorna undefined. Uma diferença entre o filter e o find é que o filter retorna um array com o resultado, e o find retorna diretamente o elemento do array.
No exemplo acima, o valor 4 também é maior que 2, mas ele retorna somente o 3 porque é o primeiro item que atende a essa condição num maior que 2. Se fosse o filter, por exemplo, ele retornaria 3 e 4. Item some e every. Some verifica se pelo menos um elemento no array passa no teste implementado pela função fornecida. Every verifica se todos os elementos no array passam no teste implementado pela função fornecida. No exemplo acima, o some está verificando se tem algum número maior que 3 e se tiver ele retorna true. Nesse caso, dada a relação que temos no array números, podemos observar que temos o 4 e o 5, portanto retorna true, pois encontrando apenas um já satisfaz essa condição. 32. Também na linha 181 temos o uso do every, que valida se todos os elementos iterados atendem à condição de serem maior que 3. E considerando os itens do array números, temos o retorno de false, porque os itens 1 e 2 desse array não atendem a essa condição. 12.date. Em JavaScript, a manipulação de datas é feita principalmente através do objeto date. Este objeto permite criar, formatar e manipular datas e horários de maneira bastante flexível. Exemplos. Item varday igual new date, cria um objeto do tipo data e já coloca a data e hora atual preenchida nesse objeto. Item varday igual new date, 7 de janeiro de 2016, cria um objeto do tipo data colocando a data especificada no parâmetro. Item varday igual new date, 7 de janeiro de 2016, 5 horas 0 minuto e 30 segundos, também é válido para colocar as horas na nova data. Item varday igual new date, 14-67-82759-5397. Podemos também criar usando os milissegundos desde que se passaram o 1º de janeiro de 1970. Que dá 6 de julho de 2016. Item data específica. Item data e hora específica. 33. Nesse exemplo, podemos observar que é acrescido 3 horas devido ao fuso horário não ter sido tratado. É importante ficar atento a essas condições na hora de exibir informações com datas para os usuários. Métodos do objeto date. O objeto date oferece vários métodos para acessar e modificar diferentes partes de uma data. Observe abaixo o código com exemplos. Redefinindo informações de uma data. 34. Caso fosse ajustar a hora, sem usar bibliotecas externas, poderia aplicar o comando igual data.setHours, data.getHours, 3. Convertendo datas para strings. Item toDateString. Item toTimestring. Item toIsostring. Item toLocaleDateString. Item toLocaleTimestring. 13. Manipulando strings. JavaScript fornece diversos métodos para trabalhar com strings, permitindo operações como pesquisa, extração, substituição, conversão de maiúsculas, minúsculas, entre outras. Comprimento de uma string. O comprimento de uma string pode ser obtido usando a propriedade length. Pesquisa em strings. Para encontrar a posição de um substring dentro de uma string, usamos os métodos indexOf e lastIndexo. Onde o indexOf retorna qual posição a palavra informada está, lembrando que ele só mostra a primeira vez que a palavra aparece na string. Caso ele não encontre, será retornado -1. 35. E o lastIndexo retorna qual a última vez que essa palavra aparece e retorna -1 quando esse elemento não é encontrado.
Se observar no exemplo abaixo, quando usamos o lastindexo procurando pela letra U, ele retorna o valor 10, que é onde essa letra aparece pela última vez. Extração de substrings. Podemos extrair partes de uma string usando slice e substring. No exemplo abaixo podemos ver que no slice passamos a posição inicial 0 e depois 5 como quantidade de caracteres a serem extraídos. Já no segundo exemplo de uso do slice é informado um número negativo para dizer quantos caracteres queremos extrair da string considerando de trás para frente. Para o substring também informamos a posição inicial e a quantidade de caracteres a serem extraídos da string. Substituição de substrings. O método replace é utilizado para substituir parte de uma string por outra, alterando maiúsculas e minúsculas. Podemos converter uma string para maiúsculas ou minúsculas usando toppercase para maiúsculas e tolovercase para minúsculas. 36. Concatenando strings. Strings podem ser concatenadas usando o operador mais ou o método concat. No exemplo abaixo temos dois exemplos usando cada uma das formas de concatenação de strings. Dividindo strings. O método split divide uma string em um array de substrings com base em um delimitador. No exemplo abaixo podemos observar que a string foi dividida usando um espaço como delimitador, ou seja, foi ele o alvo utilizado para entender onde era para dividir a string. Acessando caracteres. Podemos acessar caracteres específicos de uma string usando charete ou indexação.